Olha, quem é da área de tecnologia com certeza já ouviu essa. Usar IA é como ter um parceiro de programação, um pair programmer. E a analogia é boa, né? Mas e se essa ideia, por mais que ajude, estiver na verdade escondendo os verdadeiros riscos e também as oportunidades reais? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Pois é essa palavrinha, quase, que é a chave de tudo. Sabe por quê? Porque o que realmente importa aqui não é o quanto a IA se parece com um programador humano. O que importa de verdade são as diferenças. E são essas diferenças que a gente está só começando a sacar que mudam o jogo. Então vamos lá. O que está escondido nesse tal de quase? O que isso muda na prática, no dia a dia? Como é que ficam coisas como responsabilidade, quem toma a decisão final, ou até mesmo quem sabe o que dentro de um projeto quando um dos parceiros é um algoritmo? Certo, vamos começar pelo lado bom da coisa, porque justiça seja feita. Essa analogia não pegou à toa. Em muitas, mas muitas situações, pensar na IA como um desenvolvedor júnior, um júnior bom, competente, funciona que é uma beleza, é super útil. Mas a grande pergunta, a pergunta que não quer calar, é: a IA nos deixa mais rápidos de verdade? Porque, vamos combinar, todo esse hype, essa conversa toda sobre produtividade parte daí. E olha, quando a gente bate o olho nos números, a primeira impressão é que, sim, e com folga. 55,8%. É quase 56%. Esse número vem de um estudo bem famoso do GitHub mostrando o ganho de velocidade. É um tipo de número que vira manchete, que justifica investimento pesado, sabe? Só que, como sempre acontece com números assim tão grandes, o pulo do gato está nos detalhes. E é aí que a história começa a virar. Porque esse número, por mais que seja real, ele vem com uma daquelas letrinhas miúdas, sabe? Um asterisco gigante que quase ninguém comenta. E quais são essas letras miúdas? Bom, o estudo focou em tarefas muito específicas, isoladas, bem definidas. Coisas que não precisavam daquele conhecimento profundo do projeto como um todo. Pensa assim, ó. Uma coisa é pedir para a IA implementar um servidor HTTP. Outra completamente diferente é integrar um módulo de cobrança com 3 sistemas legados super complexos. E é isso que firma a primeira parte da nossa analogia. A IA é sim uma executora fantástica. Se você der uma ordem clara, uma tarefa bem definida, ela vai lá e faz. E faz rápido. Exatamente como um dev júnior muito bom. O problema todo começa quando a direção não é tão óbvia assim. Beleza, então agora a gente entra no ponto central da discussão, onde essa analogia, que parece tão perfeita, começa a fazer água. Porque é justamente nessas rachaduras, nesses pontos onde ela falha, que a gente descobre as maiores transformações no nosso jeito de trabalhar. E a diferença crucial está tudo aqui, ó. Quando você trabalha com outra pessoa, a responsabilidade é dividida. Deu problema, a culpa dos dois. Agora com a IA, a responsabilidade é 100% de quem está usando. A IA é só uma ferramenta. Ela não assume responsabilidade, não tem agência própria, e o julgamento proativo simplesmente não existe. E isso, gente, é o ponto-chave. Um colega mais experiente, um sênior, muitas vezes vai levantar a mão e falar: peraí, essa abordagem toda está errada, vamos repensar. A IA não faz isso. Ela vai executar um plano ruim com a mesmíssima eficiência que ela executaria um plano genial. Ela não tem esse desconfiômetro, essa capacidade de dizer não. Imagina o seguinte, a IA leu todos os guias de viagem do planeta. Todos. Mas ela nunca pisou na sua cidade. Ela não sabe qual é o melhor atalho para fugir do trânsito, qual rua é melhor evitar de noite, ou onde fica aquela padaria incrível que não está em mapa nenhum. Todo esse contexto, todo esse conhecimento que não está escrito em lugar nenhum, agora tem que ser fornecido o tempo todo pela pessoa que está usando a ferramenta. Agora a gente vai tocar num ponto que talvez seja um dos perigos mais silenciosos e subestimados disso tudo. O risco da concentração de conhecimento. E aqui a conversa fica séria, porque isso tem consequências enormes a longo prazo para as equipes e para as empresas. Pensa numa dupla de desenvolvedores. O conhecimento sobre o projeto, as regras de negócio, as decisões de arquitetura, os porquês por trás de cada linha de código, tudo isso fica, naturalmente, dividido entre duas cabeças. É uma redundância. E é uma redundância super saudável. Agora, olha só o que acontece quando o parceiro é uma IA. Todo aquele conhecimento vital do projeto, todo o contexto, fica na cabeça de uma única pessoa. 100%. E aí, se essa pessoa sai da empresa, ela não está levando só metade do mapa do tesouro. Ela leva o mapa inteiro. Isso cria um ponto único de falha gigantesco. Tem mais uma coisa sutil, mas que faz uma diferença danada. Algo que um colega humano te dá e que a IA simplesmente não consegue oferecer. É um conceito chamado de fricção cognitiva. Pensa bem, quantas vezes uma pessoa já estava explicando uma ideia para alguém e no meio da explicação ela mesma percebeu uma falha? Aquela cara de confuso do colega é um feedback valiosíssimo. É esse desconforto, essa fricção, que nos obriga a organizar melhor as ideias e a encontrar os furos na nossa própria lógica. O problema é que a IA é concordante demais. Ela foi feita para ajudar, para ser coerente. Ela vai se esforçar para dar uma resposta lógica, mesmo que a pergunta parta de uma premissa totalmente furada. Ela não desafia. Não existe aquela resistência àquela pergunta: mas você tem certeza disso? Que um colega faria? Com a IA, a tarefa de questionar tudo é 100% sua. Ok, então,
como é que a gente junta todas essas peças? A questão aqui não é devo ou não devo usar IA. A verdadeira questão é como eu devo pensar sobre a IA. A gente precisa de um novo jeito de encarar a ferramenta, um que vá muito além daquela ideia de ser mais rápido. E aqui está a grande virada de chave no nosso pensamento. Quem usa IA não é só um desenvolvedor mais rápido. Na verdade, essa pessoa passa a absorver a responsabilidade de duas. Ela se torna a única fonte de contexto, de julgamento, de visão arquitetural. A IA vira o músculo, mas o cérebro e o dono da responsabilidade final continua sendo o humano. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A IA amplifica a competência. Ela não cria a competência do zero. Ou seja, ela é uma alavanca poderosa para quem já sabe o que está fazendo. Pode transformar um dev bom num dev espetacular, mas ela não faz milagre. Não transforma um iniciante em um sênior, porque falta justamente a capacidade de julgar, de criticar o resultado que a própria IA entrega. E chegamos na ideia mais provocadora de todas. Para pensar nesse paradoxo, a ferramenta que mais se parece com um parceiro funciona melhor para quem, na verdade, já é experiente o suficiente para não precisar de um. Isso vira de cabeça para baixo toda a nossa ideia sobre como treinar novos profissionais, não vira? Então, fica aqui a reflexão final para todo mundo levar para casa. No seu time, na sua empresa, a IA está sendo usada para amplificar a competência que já existe? Ou será que ela está só criando uma ilusão de progresso? Uma velocidade que esconde riscos enormes? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir quem vai se dar bem e quem vai ficar para trás nessa nova era.